Sou o Ricardo Nogueira, médico psiquiatra, e hoje nós vamos falar sobre a saúde mental, sobre os corações e mentes. E nós estamos no mês de maio, o mês das mães. Então, nós estamos convidando uma gineco-obstetra, a nossa colega Márcia Pires Barbosa, que é diretora aqui do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e secretária do nosso CIMERS. Então, ela vai falar hoje sobre a experiência do fato de ser mãe e vai falar da médica, da mãe de gêmeos, diga-se de passagem, de uma menina também, que tem 2 que fazem medicina, né? E vai falar do que ela, pela sua experiência, sente, o que passa nos corações e mentes das suas pacientes, né? Pela imaginação, pela idealização, ou seja, pelos mitos e verdades em relação à gestação. Bom, meu querido, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bom, falar de maternidade, mães, médicas é bem amplo e é muito interessante. O que a gente vê no consultório, assim, diretamente? Existe uma grande ansiedade das pacientes. Tem muito artigo, muitas dicas, muitas informações realmente sobre a perfeição. E a perfeição não existe. Existe uma maternidade adequada. Então, assim, existe aquela ansiedade para ser a melhor mãe do mundo e fazer tudo certo. Posso tomar quanto de café? Posso comer isso? Posso fazer aquilo? Qual atividade física? O que é muito louvável, porém, às vezes, um pouco exagerado, até porque não existe uma fórmula pronta. Existem casos e adequações ou não adequações para cada situação. Então, assim, eu vejo as pacientes chegando já tendo lido inúmeros artigos, buscado bastante informação, o que é saudável. O que só não é tão adequado, tão saudável, é tornar tudo aquilo uma verdade, o que nem sempre é, e principalmente tentar trazer tudo aquilo para a sua vida. A gente tem que selecionar o que é o mais importante, o que de fato faz diferença e o que é um romance. Tá? É aquela história legítima do ovo. Um de ovo faz bem, um de ovo faz mal. Não existe isso. Existem o que é adequado. Então, a gente tenta sempre orientar para ser o melhor possível dentro daquela realidade. Então, existem mães muito diferentes. Mães que trabalham o dia inteiro, mães que não trabalham. Tem as mães médicas que não só trabalham, como ainda são expostas a muitas doenças, às vezes infecciosas, uma rotina de trabalho bem extenuante e, às vezes, inclusive, raio-x, ambiente hospitalar, tóxico. Então, cada caso tem que ser extremamente direcionado. O que eu não gosto é desse romance. A maternidade tem que ser, é tudo um mar de rosas, é tudo lindo. Não, ela traz bastante ansiedade. Toda na vida a gente tem um ganha e um perde, em qualquer escolha, né? E na maternidade não deixa de ser diferente. Tu vai perder muitas coisas e vai provavelmente ganhar muito mais. Mas sim, vai se abrir mão de muitas coisas que são interessantes, se gosta delas. Por exemplo, o teu corpo, o vestidinho que não te serve mais, a capacidade da movimentação que se tinha, a capacidade de dormir menos, que é adequada. Às vezes tu não consegue dormir, quer dormir muito mais do que tu pode, porque nesse momento tu sente mais sono. Alterações de humor muito grandes, que geram ansiedade, geram às vezes problemas até no casal, às vezes questões de libido que também são alteradas. Então começa por aí algumas perdas. Claro que eu sempre passo para a paciente que gravidez é uma etapa, né? É um meio, não é um fim. Então isso vamos pensar no depois. Mas mesmo com o nascimento do bebê, existe um romance, tem que ser um parto lindo, maravilhoso, agora cada vez mais com dicas de como deve ser o parto fantástico, o parto, entre aspas, humanizado, e a realidade é outra, totalmente diferente.
Parto bom é um parto, eu sempre digo também para elas, parto bom é o parto que a mãe e o bebê estão ótimos, o neném no seu colo, e aí está tudo perfeito. Então, de novo, tem que tirar esse romance, não pode isso, não pode aquilo. O nenê vai para casa. Não é fácil trocar as tuas noites de sono tranquilo, o teu horário de banho que tu deseja por um banho se der, quando der, a tua alimentação, que tu tinha uma rotina alimentar, enfim, mais ou menos estipulada, e agora se der para comer, se come, se não tem alguém mamando, chorando, a ansiedade muitas vezes de não conseguir corresponder, entender o porquê o bebê está chorando. Sempre eu explico para os pacientes também, o nenê somente se comunica através do choro. Choro não é sofrimento, pode ser para o bebê, mas é a maneira de comunicação. Ele pode estar comunicando que ele está com frio, ele pode estar comunicando que ele está entediado de olhar para o teto, ele pode estar incomodando que a roupa está dando coceira. É a maneira de comunicar que tem alguma coisa que eu preciso fazer. Também trocar fralda e também comer e até dor. Mas são várias comunicações. Então, todas essas coisas a gente tem que ir explicando para tirar essa ansiedade, que é bem grande, desse nascimento, dessa vida nova, dessa expectativa na qual tu te cobra uma perfeição, sem falar que existe inúmeras, dá bico, não dá bico, segurou demais, tu vai deixar manhoso, não segurou, tu deixou relapso, pode deixar chorar, não pode deixar chorar. Então, sempre a gente vai conversando, porque eu acho que realmente é uma época de muitas mudanças hormonais importantes, mudanças na tua vida importante, de uma hora para outra tem um bebê que depende de ti. Tem as questões do trabalho, então, principalmente as mães médicas, o que a gente tem observado? Cada vez mais se adia esse sonho da maternidade em função de uma carreira que cada vez exige mais, cada vez é mais tempo de residência, mais tempo de especialização, mais ideais que a gente mesmo estipula. Eu quero, enfim, ter um emprego tal, adquirir tais e tais bens antes de me dispor a ser mãe. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho uma colega minha que fez psiquiatria junto comigo, entrou na residência e houve uma resistência muito grande dela entrar na residência, porque ela era uma senhora idosa. Mas o que aconteceu na vida dela? O marido dela, olha que o pai dela era médico, o marido dela proibiu ela de fazer medicina para ela cuidar dos filhos. E ela, o que ela fez? Quando ela ficou viúva, ela entrou na medicina. Que bom que ela teve esse insight, né? Teve esse insight. Tá, mas então o que eu quero falar com isso? A questão do planejamento da gestação. Então, antigamente, uma mulher se formar em medicina já era um grande feito. Posteriormente, ter um curso de especialização era uma epopeia. Posteriormente, as mulheres exigem, e a carreira exige, que cada vez tu tem que estar mais qualificada para disputar o mercado. Então, hoje, tu tem que ter mestrado, tu tem que ter doutorado. Então, o que está ocorrendo no dia a dia? As nossas colegas médicas deixam para terem filhos em idades bem a posteriores. Tá. Esse planejamento para ter esse bebê, então já a pessoa já concluiu todos esses cursos, né? Então ela está mais madura, é uma mãe madura, é um tipo de mãe. Na maioria das vezes, o que ocorre? Tem um único filho, ou, às vezes, devido ao fato que tiraram os óvulos, congelaram os óvulos, e aí foram botar in vitro, e aí ocorre aquele fenômeno que tu tem filhos gêmeos, pelo que eu saiba, ao natural, né? Mas hoje é bem comum nós termos trigêmeos. Né? Eu tenho nosso colega, que tem trigêmeos, né? Então, essa é uma realidade.
uma nova realidade. Existe cada vez mais, existem mais passos a serem cumpridos que são considerados inadiáveis, o que não é, mas a gente considera que seja, para aquela pessoa, na questão da carreira, ela acha que ela tem que adquirir tantos e tantos e tantos, tanto grau, em termos de grau profissional, como em grau financeiro, tem que adquirir tal coisa, tem que conseguir ter meu carro, minha casa, ter feito a viagem. A gente vai colocando metas. E as metas, eu sempre também comento com as pacientes, as metas tu pode adquirir depois. Não existe um tempo, tu pode fazer a viagem, ou ter a tua casa na praia, ou enfim, com mais tempo. A maternidade, a biologia cobram um preço. Existe um período, depois tudo começa a ficar mais difícil. Não só os riscos de conseguir gestar, como ter uma gestação adequada, satisfatória, como esse embrião possa se desenvolver de uma maneira satisfatória, que não haja doenças, porque vão aumentar os riscos, sim, com a idade. Eu converso bastante com as pacientes, tanto as médicas quanto as não médicas, sobre a gente tem feito isso de congelar, porque algumas realmente não tem como. Elas estão num ponto da vida profissional que elas não poderiam recuar agora, elas precisariam realmente concluir, almejaram por muito tempo, estão chegando onde querem, não abrem mão de adquirir essa etapa, de concluir essa etapa na vida delas. E aí a gente também oferece possibilidades, né? Vamos tentar ver o que a biologia também nos oferece para atrasar esse momento que a maternidade exige, que é um prazo fixo, mas a gente consegue. Graças a Deus, a tecnologia de hoje, até pacientes na menopausa já estão conseguindo engravidar. Tem algumas colegas médicas, a gente tem tecnologia para isso, mas isso também gera muita ansiedade. De novo, a gente cai na questão da ansiedade. Não é fácil tu engravidar tendo que fazer um tratamento longo, hormonal, com às vezes doação de óvulos, enfim, exige um trabalho mental, muita ajuda dos psiquiatras nessa hora, porque realmente a gente vê um dano emocional grande. É uma escolha, são escolhas, né? Algumas pessoas estão optando, então, por retardar, correndo esse risco. É interessante, a gente tem tentado levar todas as respostas, que não se tem todas, mas enfim, explicando um cenário de várias possibilidades. E quais são, a pessoa tem que escolher qual é que é melhor, se adequa naquele momento. Tá, e aí depois tem aquilo chamado day after. Tá, o que vai resultar dessa gestação? Como é que eu vou ficar? Como é que o meu corpo vai ficar? Eu vou amamentar? Como é que vão ficar os meus seios? Sim. Né? Porque hoje existe um império da beleza eterna. Exatamente, né? Da juventude eterna também. Isso. Isso é uma coisa que tem que ser, assim, existe todo esse romance. Primeiro, a coisa mais romancificada hoje em dia é a maternidade. Tu ser mãe, o parto tem que ser tal, tem que, enfim, o marido fazer tais e tais procedimentos, tem que ter todo um passo a passo da beleza total, o que não é verdade, tá? Parto bom, nascimento bom, é um nenê no colo da mãe e os dois muito bem. Sim, cada dia a gente vê assim, existem muitos desafios, não é fácil, de uma hora para outra, a grávida ela é o centro das atenções. Ela entra num ambiente, as pessoas levantam para dar o lugar para ela passa na fila do supermercado na frente, ela estaciona num lugar privilegiado. Assim que nasce o nenê, ela virou um ser totalmente ninguém, assim, ela volta para a categoria dos não especiais. Quem é o especial é o nenê. Então, as pessoas vão visitar ao bebê. As pessoas querem saber como o bebê está. Eu vejo isso, às vezes, as pacientes sofrendo muita depressão, porque elas amaram essa situação de ser o centro do universo para as pessoas que estão ao redor dela, de ter esse carinho aumentado, talvez algumas até mais carentes, que talvez nunca tenham tido tanta atenção como estavam tendo, e nasce o nenê e acabou. Tem um filme chinês, que eu acho que é um clássico do cinema chinês, que se chama Lanternas Vermelhas. Lanternas Vermelhas era o seguinte: o senhor feudal vivia com as suas concubinas no mesmo palácio.
E as lanternas vermelhas mostravam em qual das casas que ele estava. Se aquela concubina engravidasse, ela tinha todos os direitos de escolher o cardápio, e etc, etc. E nesse filme acontece que ela não estava grávida. Ela inventou que estava grávida. Então ela teve uma gestação fictícia. Lanternas vermelhas. Né? Então isso comprova isso que tu acabou de falar. Claro, né? se torna um privilégio. Isso, mas agora essa questão assim de voltar a recuperar o corpo. Exato. A gente vê a paciente, eu sempre brinco com as pacientes, né? Elas levou 9 meses para esse neném nascer, se engordou lá uma X quantidade de peso. Na segunda consulta, na consulta às vezes que vão fazer uma revisão de 10 dias, já se pesam, coisa que eu não costumo pesar nessa consulta. Ai, falta ainda, eu perdi só, sei lá, 5, 6, 8 quilos. Sempre brinco, levou 9 meses para ganhar e tu queria perder tudo em uma semana. É uma mágica. Não, e aí tem aquela história assim, amamentar ou não amamentar? O amamentar murcha os seios. Isso é mito ou é real? Olha, tem pacientes e pacientes. Com a biologia é assim, né? As pessoas, cada um responde. E também a idade, a fase da vida. Os pacientes mais jovens, às vezes, conseguem recuperar um pouquinho mais rápido. O que eu te diria? Eu sempre, de novo, eu acho que, em primeiro lugar, tem que tirar o romance. Amamentar é importante sim. Os nenês, enfim, têm muitas vantagens, é inegável isso. O que eu sou contra é a tortura para quem não consegue amamentar. É aquele rótulo da pior mãe do mundo, porque eu não consegui. E algumas se esforçam muito. Eu uso de novo a mesma significado, a mesma conversa que eu uso no consultório. Se amamentar fosse tão fácil, não ia ter no supermercado uma prateleira inteira de leite em pó. Não é fácil, é difícil, é dispendioso em termos de tempo, é muito gratificante, mas não é. De novo, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Claro que é gratificante tu amamentar teu filho, eu não tenho dúvida e estimulo, sim, muito a amamentação. É muito bom. Se a mama não ficar depois tão adequada, tudo se tem como resolver. Não é o fim do mundo. Tá, eu acho que a gente pulou uma etapa. Antes disso, tem uma discussão muito grande nos dias de hoje, que é a questão do parto humanizado, o parto natural e a cesariana. Né? Então, existiu uma época que existia assim, 90%, um percentual de cesarianas. Né? Então, não, temos que manter o parto natural. Hoje nós estamos vendo várias polêmicas, esse assunto continua muito polêmico. Então, eu queria ver a posição da obstetra sobre essa questão. Bom, de novo, sempre a minha conduta é: o parto bom é o parto no qual o nenê está no colo da sua mãe, os dois muito saudáveis. Para mim, o trabalho de parto, então, que é onde se decide se vai ser uma cesariana ou se vai ser um parto normal, é como fazer uma viagem. Quando tu decide uma viagem, o destino é o que é importante. Se tu vai de carro, se tu vai de avião, depois se decide. Mas o que quando tu engravidou, tu não queria um parto, tu queria um bebê. Tu queria experimentar a maternidade de uma pessoa na tua vida, na qual tu vai educar, vai ser o teu filho. Quando eu vejo cesáreas também, que não foi liberado, cesáreas eletivas, cesáreas com hora marcada, que muitas pacientes querem, tá? Isso não é uma... existe uma opção muito pessoal das pacientes. Algumas sonham com um parto normal, outras não querem ouvir falar de um parto normal, elas querem uma cesárea. As que têm essa cesárea eletiva, na qual elas não tiveram dor, elas optaram por não tiveram dor antes do parto, elas têm uma cara de satisfação bem grande também. Acho que o nascimento,
assim, ó, passei por isso agora, né, meus medos, porque existem, ainda tem mais, são muitos eventos numa gestação, muitos medos, medos do desconhecido, medo de como vai ser o dia, o que, que eu vou sentir, o que eu farei com esse nenê. Eu já tive pacientes que me perguntaram, doutora, eu acho que eu não sei se eu vou amar o meu filho quando eu olhar. E já tive pacientes me dizendo, eu estou olhando para um desconhecido e queriam que eu amasse. Aí entra o problema do day after. Aí começa aquela história, o seguinte, ele não para de chorar. Ele não para de chorar. E eu, como psiquiatra, tive... vamos dizer assim, porque o psiquiatra é um confessor, né? Sim, padre, claro. E às vezes as pacientes dizem, olha, doutor, esse negócio que a gente ama ele não é verdade. Às vezes tem hora que ele não para de chorar, que eu não durmo, fazem 2 noites que eu não durmo, que eu penso em algumas coisas impublicáveis. A gente chama do mal do 4º dia. No 4º dia, as pacientes estão... Porque passou aquele entusiasmo que tu carregou, tu está esperando por esse momento há tanto tempo. E aí é tudo flores, e está no hospital, e visitas, e bombons, e balões, e festa. E no primeiro dia aquilo, no segundo já está um pouco mais cansada, mas ainda tem todo Deixa eu te falar da minha experiência. Eu trabalho até hoje no Hospital Mãe de Deus, né? Então eu acompanho muito. Agora a materno-infantil lá do hospital acho que vai ser reaberta. Deus queira. Deus queira ano que vem, né? Mas então sempre era muito chamado. E eu participei de uma experiência de uma profissional, não era médica, era uma executiva de alto calão. Uma pessoa que viajava pelo mundo inteiro, sabe? E de uma hora para outra, ela engravidou. E era uma gestação de alto risco. E aí, vocês disseram para ela que ela não podia se mexer. Que ela tinha que ficar... Fizeram aquela cerclagem. Sim, tá. Né? Então era de alto risco mesmo. Sim, com certeza. Tá. Ela queria ter um filho, ela já era uma pessoa de uma certa idade, uma profissional, alto nível, alto padrão. Mas daqui a pouco ela teve que ficar parada o tempo todo, sem fazer nada. Uma pessoa que tinha uma atividade. E aí, o que aconteceu? Aí o doutor psiquiatra que teve que segurar, entendeu? Entendo muito bem. Então eu gostaria que tu falasse. E isso que tu está falando acontece, não precisa nem ser na gestação. Essa falta do planejamento das mudanças na tua vida pessoal, muitas vezes ocorre. As pessoas não se dão conta, muitas vezes, que um filho pode interferir e vai na tua mudança de rotina. O que vai acontecer de mudança de rotina não tem como não ser diferente. Pelo menos tu vai ter que ter horas para ficar com ele, tu vai ter que amamentar. Se não for amamentar com o peito, vai amamentar de alguma outra forma, tu vai ter que dar banho, tu vai ter que cuidar na doença. E isso reflete que as coisas que tu estava acostumada a fazer podem ser profissionais, podiam ser de lazer, algumas são de lazer, outras são o teu alto momento. Sim, mas aí o que ocorre? Eu me lembro que a experiência que eu passava era o seguinte: num primeiro momento, as mulheres, elas agradeciam aos seus parceiros por terem lhe dado um nenê. E quando chegava nessa hora, esse momento de crise, elas odiavam esses parceiros que causaram tudo isso nela. A mudança do corpo, o estado que ela ficou, entendeu? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ver bem, né? Sempre se procura conversar todas essas mudanças. Até a forma do parceiro olhar para ela. Porque de um amante, ele passa para um pai que cuida muito bem, mas de uma mãe, não de uma amante.
Até isso a gente ouve muitas pacientes reclamarem do super interesse em trazer flores, em fazer o almoço, como mãe grávida, mas na questão do quesito sexual, bem afastados, porque com a mãe a gente não transa. Tá, então eu vou te contar uma experiência. Como eu tenho 5 filhas, dilui, né? Nunca ninguém vai saber de qual é, né? Tem uma das minhas filhas que me disse o seguinte: pai, depois que a minha filha nasceu, ele ama ela mais do que a mim. Ele dá mais atenção para ela do que para mim. Eu que ficava lá no altar de cima, agora eu estou no de baixo. É aquilo que eu te disse no começo lá. Na gravidez eu era Deus, eu tinha um lugar especial na fila do banco e agora eu voltei para a fila dos normais. Tá, então aí uma coisa que a gente tem que prever aqui, que se chama holding, rede de apoio. Então isso que a gente tem que ter clareza é o seguinte: ter filho sozinha, algumas, eu tenho colegas nossas que conseguiram, claro, que optaram por serem mães singles, né? Sozinhas, né? Foi opção, né? Mas a grande maioria que eu saiba até agora não tem essa opção, né? Para as mães médicas, em especial, que tem uma carga horária bem corrida, que tem, enfim, batalharam muito para chegar lá e não querem abrir mão, às vezes, da sua profissão de uma maneira integral, também dos seus ganhos financeiros, exato, porque já estão acostumados com um padrão um padrão superior. Sempre recomendo, sim, rede de apoio. Isso não é só o parceiro ou a parceira. Isso inclui amigos, pais, familiares. Se não tem ninguém, às vezes a pessoa não mora, né, longe de toda a família, não se mudou há pouco tempo, não tem grandes amigos, nem que seja começar já antes, ou no pré-natal, ou até antes de engravidar, já fazendo uma seleção de pelo menos de pessoas que possam te ajudar. Vai ser necessário. Né? É muito difícil tu lidar com uma maternidade, com filhos totalmente sozinha, ou só tu e a tua parceria. Então, sempre sugiro que seja providenciado o mais rápido possível maneiras de tu conseguir ter momentos para a própria pessoa, para sua vida pessoal, porque vai ter momento que tu tem que ir no médico, que tu vai trabalhar, que tu vai cuidar, tu vai no supermercado, tu tem que ter algum suporte para essas coisas do dia a dia que são fundamentais, que a mulher carrega isso também. E tu, como a médica aqui, agora falando da profissional, o planejamento financeiro, porque a tua produção vai diminuir. Tu não vai ter capacidade de continuar com o mesmo ritmo. Então tem que ter acho que também lastro. Um planejamento financeiro nesse período agora. E por quanto tempo que vai ser isso? Cada caso, de novo, é um caso. Tem muitas médicas que são empregadas, né? Então elas têm ali a sua licença maternidade, enfim, delimitada, vão continuar recebendo o valor adequado, mas as médicas autônomas, sim, tem uma dificuldade muito grande. Eu mesma voltei a trabalhar com 15 dias da minha filha tendo nascido. Por sorte, ela era um anjo, então me propiciou, e eu realmente tinha uma rede de apoio muito satisfatória, que me propiciou também, entre as mamadas, poder fazer algumas coisas, já que ela ia dormir realmente. Mas foi uma questão de sorte, poderia não ter sido assim. Poderia ela ter chorado ou ter me demandado muito mais. Então, eu sempre digo para as pacientes, vamos, né, fazer um lastro, organizar exatamente essa rede de apoios, porque se tu vai precisar voltar a trabalhar, porque a questão financeira vai pesar no teu dia a dia, a gente tem que encontrar uma solução para que porque só tu vai poder voltar a trabalhar, depende exatamente de ti. Então, vamos tentar encontrar uma fórmula para que se adeque tanto a maternidade, a profissão e o resto tudo. Tu ser a mulher, tu ser a dona da casa, tu ter que limpar, arrumar, enfim, todas as atividades
múltiplas atividades de uma mãe. Isso, e também a idealização, né, daquele bebê lindo, maravilhoso, e às vezes ocorre que às vezes as crianças têm alguma afecção, alguma patologia, né? Então, por exemplo, eu me lembro que nas minhas 5 filhas, o meu desespero era para ver se tinha os 10 dedinhos. Eu já vi pacientes ficarem bem frustradas porque não correspondeu à expectativa inicial, alguns bebês, às vezes até por questões que elas consideraram estéticas não adequadas, mas não é uma patologia. E também algumas... questão de sexo, por exemplo. Sabe por que eu tive 5 filhos? E tu queria um menino? Eu não, ela queria. Aí depois ela desistiu. Tá certo. Isso, mas então tem essas coisas. E isso aí que tu falasse. Às vezes não, ou às vezes nasce com algum problema. Exato, a gente também. tem que passar todo por um período de adaptação, de desmanchar aquela idealização daquele bebê, de como ela planejou e agora como vai ser a realidade, né? Mas, enfim, as mulheres dão um jeito e superam tudo isso, graças a Deus. Espero que e com a ajuda dos bons psiquiatras também. E dos bons companheiros também. É verdade, né? E uma boa rede de apoio. É uma boa rede de apoio. Eu acho que são tantas coisas que a gente deveria de falar, mas lamentavelmente, né, a gente tem que encerrar. Eu gostaria que tu colocastes o que tu acha mais importante de chamar a atenção desse assunto. De novo, eu vou repetir porque eu acho que isso é bem importante. Não existe uma fórmula pronta. Cada casal, cada mulher tem que encontrar o seu melhor. O que eu mais quero e como eu vou fazer isso individualmente. Não, sem opiniões, porque todo mundo tem uma bela opinião, como é o melhor para os outros. Então, ter paciência, ter discernimento, saber diferenciar o que é possível do que não é possível, o que é idealizado do que não é, o que é essencial do que não é. Sim, vai se abrir mão de muitas coisas. Não é um ganha-ganha, é um ganha com algum preço. Sim, vai se perder um pouco. Avalia-se onde se ganha mais, se isso de fato é importante, e como fazer isso perdendo menos, mas sabendo que não vai ser só um mar de rosas, mas que no final a caminhada valeu muito a pena. Posso afirmar do fundo do meu coração, a gente faria tudo de novo. E até hoje, das minhas pacientes, das minhas colegas médicas e das minhas pacientes médicas, não tive nenhuma que quis ser ex-mãe. Então, acho que tudo está dando certo. No final, vai tudo indo bem. Eu quero agradecer, né, a oportunidade que tu nos enriqueceu aqui pelo teu conhecimento, e quero chamar a atenção dos nossos colegas que manifestem qual a opinião que tiver sobre esse programa e quais as sugestões que tem para os próximos Corações e Mentes. Eu que agradeço muito, muito obrigada. Esse espaço está ótimo. Um beijão a todos.